Pronto. Olá! Vamos iniciar o seminário da disciplina Abordagem Socioeducacional, ministrada pela professora Fabiane Fernandes Guimarães, e estarão abordando a temática sobre políticas públicas inclusivas, as perspectivas e desafios para a educação inclusiva nos dias de hoje. Os discentes do curso de licenciatura em Educação Inclusiva, pela Universidade do Estado da Bahia, Charlene Andrade, Gleisiane Almeida, Juliana Silva e Marcos Vinícius Oliveira. O texto base de nossa explanação é o texto As Políticas Públicas de Educação Inclusiva, uma análise de 1996 a 2016, de Nonato e Costa. E para iniciar, vamos falar sobre a história da educação inclusiva no Brasil. Bem, o marco histórico da educação inclusiva no Brasil, da educação de maneira geral, ela começa, né, com o marco do descobrimento, que na verdade a gente sabe que hoje não é descobrimento, é na verdade a chegada dos portugueses no nosso território, né? E a partir dessa chegada, os jesuítas, quando aqui chegam, eles começam um trabalho de catequizar os povos que aqui já existiam, que aqui já viviam, que seriam os nossos povos originários. E a partir daí começa o primeiro processo de escolarização aqui no Brasil, no território brasileiro. Mas a gente vai dar um pulo desse marco aí da educação e a gente vai agora adentrar no marco da educação inclusiva na nossa sociedade, ok? Nós temos ali, a partir de 1759 para frente, esse registro aí histórico do que vem a ser essa educação, do trabalho que foi, de como foi os primeiros avanços, os primeiros desafios para a educação. Mas, como eu coloquei anteriormente, nós vamos nos ater agora especialmente para a educação inclusiva aqui. E aí a gente tem um marco lá da LDB, né, um registro que a partir dessa lei a educação no Brasil ela passa a ser vista com outro olhar e alguns direitos vêm a ser garantidos, inclusive no capítulo 5, no capítulo 5 da LDB é que a educação inclusive ela passa a ser vista e assegurada para as comunidades, para as pessoas, naquela época ainda para as crianças, especialmente com deficiência. E a partir da LDB, outras leis, outras lutas vão surgindo e toda essa história começa. Mas não foi tudo muito fácil assim, não. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência viviam isoladas, enclausuladas, alguns tinham eram vistos como castigados, como amaldiçoados. A história da educação inclusiva no mundo e no Brasil não é uma brincadeira, não, é algo muito sério. E a gente vai ver no decorrer do nosso processo aqui da explanação com os nossos colegas. Agora a professora Juliana vai dar continuidade à nossa apresentação. Olá, eu sou Juliana Santos e irei falar um pouquinho sobre a legislação da educação inclusiva no Brasil. A educação para todos, dos princípios e da lei. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas iniciou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que já afirmava que toda pessoa tem direito à educação e que esta deve ser gratuita, obrigatória no ensino fundamental e de qualidade. No Brasil, um dos objetivos da Constituição Federal de 1988 foi promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo e cor e idade, e quaisquer outras formas de discriminação. A educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Alguns marcos legais. Em 1990, a Política Nacional de Educação Especial introduz a ideia de integrar os alunos com deficiência ao ensino regular, reforça o atendimento educacional especializado como parte da educação básica e prioriza a superação do modelo assistencialista, buscando garantir direitos educacionais. Em 1994, a Declaração de Salamanca, documento internacional assinado pelo Brasil, afirma que todas as crianças devem aprender juntas, define que escolas devem acolher e atender as necessidades de todos, inclusive os alunos com deficiência com qualidade. Marca a transição da integração para a inclusão educacional. Em 1996, a LDB define que a educação especial
é uma modalidade transversal a todos os níveis de ensino e determina que o atendimento educacional especializado, o AE, deve ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino e garante o direito à permanência e ao aprendizado de alunos com deficiência nas escolas comuns. Em 2001, a Diretrizes Nacional para a Educação Especial na Educação Básica detalha a implementação da inclusão das escolas e aponta a importância de formação de professores, adaptações curriculares e acessibilidades. Estimula o uso de recursos e tecnologia assistiva. Em 2003, o Programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade do MEC incentiva municípios a implementarem políticas inclusivas, promover formação continuada de educadores em todo o país e fomentar a construção de sistemas educacionais inclusivos e a eliminação de barreiras. A educação para todos dos princípios da lei. Em 2004, o Ministério Público Federal publicou o documento O Acesso de Alunos com Deficiências às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular. Em 2007, o Plano de Metas e Compromisso Todos pela Educação estabelece as diretrizes de programas e decreto. Em 2008, desaparece, portanto, as escolas e classes segregadas, o atendimento especializado continua existindo apenas no turno oposto. Pode passar. Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, destacou que a educação inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino. Transversalidade da modalidade de educação especial, desde que a educação infantil até a educação superior. Oferta do atendimento educacional especializado, formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão. Participação da família e da comunidade, acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e na informação. E articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Pode passar. A educação para todos, a realidade. Segundo Figueiredo, 2002, para a implantação de uma política de inclusão, não basta ampliar vagas para pessoas com necessidades especiais. Ferreira, 2005, aponta que os professores sentem-se incapazes de dar conta dessa nova clientela, muitas vezes despreparados e impotentes frente a essa realidade apresentada que é agravada pela falta de material adequado, de apoio administrativo e recurso financeiro. Para Mantoan, 2003, as mudanças na questão de gestão escolar e na estrutura física da escola. A teoria, como sabemos, difere muito da prática. São necessários novos posicionamentos e novas propostas efetivas. A inclusão possibilita a interação e a integração. Agora vamos passar um vídeo para refletir um pouco sobre a educação inclusiva. É isso que eu quero. Quero o filezinho alto. Quer que ele acompanhe? Desculpa, eu não estou entendendo. Por favor. Estou tentando fazer o pedido, mas eu não estou conseguindo. Ido representa um pouco como as pessoas precisam de atendimento especializado e se sentem na nossa sociedade, muitas vezes segregados e excluídos do processo. Agora é Marcos Vinícius que vai continuar, né? Pronto. Dar seguimento, na verdade, à sua fala e complementar alguns itens sobre o tema, tá bom? Marcos Vinícius, fique à vontade, pode iniciar a sua fala. A Declaração de Salamanca, criada durante 1994, na Conferência Mundial de Educação, na cidade de Salamanca, na Espanha, é um marco na promoção da educação inclusiva e ela reafirma os direitos de todas as crianças a frequentar um ambiente escolar, independente de sua dificuldade e independente de suas diferenças, para atender o público diverso que havia na época, porque
ainda por mais que houvesse esse debate, tanto que a primeira escola de surdo foi na França, aproximadamente ali no século XVIII, mas ainda não era um grande público, o grosso da população não era contemplado. Então era necessário uma nova forma de observação com o avanço da industrialização, no advento da terceira revolução industrial. Agora vamos partir para a LDB, que inclusive tem grande inspiração a quarta LDB, a lei de número 9.394 do ano de 96, de 1996, que inclusive devido à Declaração de Salamanca, ela foi mudada da LDB 3 e houve mudanças. Essas mudanças era uma reforma importante. Por exemplo, antes não era tão cobrado que você frequentasse a criança ou o adolescente ou até mesmo o adulto com uma deficiência frequentasse e não havia acessibilidade. A lei de número 9.394, a quarta LDB, conhecida como Lei de Diretrizes de Base, trouxe uma reforma importante ao instituir a educação inclusiva e a formalização e o direito ao acesso e ensino gratuito. E assim se tornando obrigatório a criança a partir dos 4 anos até a adolescência, nos 17, frequentar o ensino, mesmo com deficiência, independente da situação, será obrigado a frequentar o ambiente escolar. Essa lei dedicou um capítulo ao ensino de pessoas com necessidades especiais, regulamentando a educação especial e como modalidade prioritária na rede regular de ensino e garantindo o atendimento adequado aos alunos com deficiência e transtorno do espectro global de desenvolvimento, e altas habilidades e superdotação. E a lei de número 10.098 de 2000 complementou esses avanços ao estabelecer o princípio da acessibilidade e determinando a adaptação a espaços públicos, edifícios e transportes para eliminar barreiras físicas e nas vias, e também garantir um transporte desse público até os estabelecimentos de ensino. E no primeiro artigo da lei do número 10.098 de 2000, a lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidades das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e mediante a supressão de barreiras e de obstáculos. A resolução de número 2 do CNE-SEB de 2001 estabelece diretrizes para a educação. E essas diretrizes de educação especial e organizar-se para atendê-las. E oferecer. E é interessante a gente entender a diferença de integração para inclusão. São duas palavrinhas que parecem iguais, mas assim, o que é integração? É quando a sociedade vira para a pessoa com deficiência e diz assim: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Não vou mais te matar porque você nasceu com deficiência, porque acontecia e ainda acontece em alguns povos. Nasceu com síndrome de Down, tem país que elimina. Mais do que isso, eu vou te integrar. Você vai poder ir na mesma escola que eu estudo, você vai poder ir no mesmo parque que eu me divirto, você vai poder. E daí a pessoa com deficiência falou: opa, lá foi a pessoa com deficiência. E daí ela chegou no parque, às vezes usando uma cadeira de rodas, e tinha uma escadaria enorme. Ela chegou na escola, a pessoa cega, e falou: opa, cadê o material em braille? A pessoa surda chegou também na faculdade e falou: ixi, ninguém se comunica comigo. E as pessoas com deficiência falaram: ó, calma aí, tá faltando alguma coisa. E aí a sociedade vira e fala: não, pera lá, já deixei você vir, agora te vira. Isso é integração. É vem e se vira. Diferente do conceito da inclusão. Inclusão é: vem que eu vou disponibilizar, eu, sociedade, condições para que você usufrua, para que você aprenda na escola,
para que você desempenhe no trabalho, para que você se divirta no parque. Então Cada lei percebe que que foi esse sendo conceito de criada, inclusão ele é alguns muito termos recente, ele eles tem foram menos de sendo 50 anos na erradicados da sociedade. nossa cultura, do nosso costume. Então, expressões como portadores, que a gente encontra alguns documentos que tem, né? Portadores não se usa mais, surdo-mudo não se usa mais, né? Foram movimentos que, à medida que as leis foram sendo criadas, retardado, como as pessoas utilizavam, né? São expressões que, à medida que leis foram sendo criadas, elas foram sendo banidas, né? Porque a gente foi se entendendo o conceito, foi se entendendo um pouco mais e abrindo o campo da visão com relação a esses conceitos e a essas pessoas, e cada um desses foi substituído por pessoa com deficiência, que é o marco. Claro que tem ali a questão do surdo, que pode se referir à pessoa surda como surdo, né? Um sujeito surdo, não mudo. Complementar. E, por exemplo, tem também a questão de que, não, na verdade, não se fala mais que nós temos alunos ou existem crianças especiais, porque não é uma Não condição existe. passageira, né? Tem muita gente que entende Exatamente. que essa fala de ser especial é como se fosse uma condição passageira, que como se fosse haver uma mudança e é como se a pessoa fosse deixar de ter aquela condição e fosse voltar ao tal do normal, né? Um momento de agora e que depois de um determinado tempo ela vai conseguir ser normal, né? Exatamente. E aí, eu acho que talvez, se Marcos quiser fazer também o relato dele agora, depois que eu terminar a fala, acho que já vai contemplar o momento. Porque, por exemplo, na escola que eu atuo, os professores lá têm muita dificuldade de usar o termo neurodivergente, e eu que levei esse termo para eles, né? De não chamar os alunos de especiais, ou então eles chamam de PCD. Assim, gente, as coisas não são por aí. Principalmente se você não saber qual é a condição do aluno e que sabe que está ligada à questão neural, fale neurodivergente, porque por mais que você não saiba, você vai estar acertando mais do que você chama PCD. PCD, por que PCD? Né? Aí vai englobando Pode se referir a pessoa com deficiência física, não é crime. Uma Sim, pessoa que tem uma deficiência física, ele tem uma deficiência. Uma pessoa que tem surdez, né? Ele só tem uma dificuldade na comunicação, mas ele é uma pessoa extremamente capaz, né? O meu ex-orientador da graduação e da minha pós-graduação, eles eram surdos, né? Marcos, quer fazer esse relato? Eu vou fazer. A escola, ela sempre foi um ambiente difícil para mim. No começo, eu lembro que, quando eu era pequeno, ainda no maternal, era, era difícil, mas era tolerável, sabe? Quando a gente é criança, a gente tem uma coisa que eu chamo de barreira da ignorância. A gente só vive o momento, sabe? A gente ignora as coisas. Mas aí foi indo para o Fundamental 2 e para o Fundamental 3 e eu já percebia que eu era um pouco diferente. Porque quando eu era pequeno, os comportamentos que eu tinha dentro da sala de aula era até visto como algo normal. Mas quando eu fui crescendo, foi se tornando diferente. E eu sempre era o diferente da sala. Tanto que a leitura eu desenvolvi tarde, a escrita também. A leitura eu fui desenvolver no sexto ano. E a escrita eu fui desenvolver realmente no oitavo. E eu nunca fui comunicativo também. E tinha poucos amigos. Mas eu gostava de fazer algo dentro da sala. Eu fazia uma coisa que hoje eu chamo de artesanato, dentro da sala. E que os meus colegas chamavam de bonecos de papel. Eles até gostavam. Eu posso até mostrar um, se vocês quiserem. Vocês desejam que eu mostre? Mostre, pode Fica à mostrar, Marcos. vontade. Faço esse tipo de coisas aqui, desse artesanato. É um guerreiro árabe. Eu gosto muito de história, então eu replico. E na época era difícil, porque eu fazia dentro da sala e eu era até reprimido por parte dos professores. Eu não estou culpando eles, porque realmente eles pensavam que eu poderia estar bagunçando ou sujando. Hoje eu observo isso. Mas foi difícil, tanto que no primeiro ano eu já sabia que não era certo fazer dentro da sala, mas eu não gostava de ir. Era
muito ruim o ambiente. Eu realmente não gostava. Eu gostei de história e da área de humanas e não era tão bem explorado lá. Então, eu não gostava de ir, passava meses sem ir. Mas eu consegui me formar. Tentei também uma graduação, mas o modelo também não foi tão atrativo. Eu acho que talvez a mudança e também a gente não tem amparo. É só isso mesmo. É obrigado pelo espaço. De nada, Marcos. Obrigada pelo relato. Acho que acrescenta muito para a nossa apresentação, né? Acho que trazer alguém que vive a realidade daquilo que a gente está discutindo é muito importante. E você está dentro de todo o processo. Da forma porque Marcos, além de ele estar apresentando esse trabalho agora, falando sobre o tema, ele é uma pessoa que vivencia, né, no dia a dia dele, exatamente o que a gente está discutindo aqui. Ele está no lugar de fala de uma pessoa com deficiência e que demarca esse território educacional, desde o ensino infantil ao ensino fundamental 1 e 2, ao ensino médio, ao nível superior, onde de fato tem que perpassar toda a educação especial, toda a educação inclusiva, e que ele traz na pele, ele sente na pele, traz para a gente, né, essa experiência de como é de fato difícil. E a gente percebe, Charlene, que o exemplo de Marcos faz a gente refletir, inclusive, um curso que a gente faz, que é sobre educação inclusiva. E que eu acho que, talvez ainda pelo início do curso, para a gente tal, que o nosso curso ele ainda não está também oferecendo meios para pessoas que são neurodivergentes ou que estão na condição do próprio Marcos de estarem se envolverem mais. Se ele não tivesse o suporte que ele tem tido hoje com o nosso grupo, talvez ele nem tivesse mais fazendo o curso, viu? Porque qual o suporte de um curso de educação inclusiva que a gente está tendo? Em qual momento que foi levantado o público? Qual é o perfil desse público que está hoje aqui cursando a educação inclusiva? Pelo um ensino EAD, que na verdade foi o formato que no momento ele se encaixou mais que no presencial para ele, que ele tentou. Ele não teve suporte e achou super difícil. E eu incentivei a ele a fazer o EAD, já que ele se sente mais seguro dentro de casa para fazer as coisas. E aí achei que fosse o melhor caminho para ele. Só que também, mesmo sendo um curso chamado Educação Inclusiva, o suporte ele ainda não está presente. Dando continuidade aqui a nossa apresentação, e aí que foi o que já foi abordado também um pouco aqui, é a preocupação com a formação dos professores, né? Porque há uma segregação nessa formação, que é isso que o artigo ele traz. Por quê? Para a educação básica, aí tem a licenciatura, que deve ser a formação do profissional, do professor, que no caso, para a educação infantil, é a pedagogia que dá conta dessa formação, dos ensinamentos, e a formação de pedagogia, ela é uma formação que objetiva capacitar o professor para ensinar todas as áreas, né, não de forma tão aprofundada, mas que ele tenha um domínio suficiente para as séries iniciais. Em seguida, quando você chega no ensino fundamental, que são nas séries, né, finais da educação básica, né, que é do 6º ao 9º ano, e também do ensino médio, aí já vem uma formação que ela já é mais específica, né, ela é dividida por área. Então, o artigo ele faz a crítica que essas formações elas não fazem, elas não interagem, elas não se interligam, não há uma interseção, né, entre elas. Então, elas são muito segregadas, elas não se articulam para conversar desde lá da formação da educação infantil até o ensino médio. E aí, como é essa sala de aula, né? Como é essa relação entre o ensino e a aprendizagem, essa relação entre professor e aluno? O questionamento da autoridade do professor, ele faz, né, essa análise dessa relação professor e aluno, aí ele destaca o questionamento da autoridade do professor, que desde os tempos mais antigos discute-se a visão do professor como única autoridade na sala de aula. Então, ele faz essa exposição de que o professor está
como se estivesse no pedestal, então ele está num ponto de destaque em que ele é autoridade na sala de aula, e com isso ele se impõe em relação ao aluno, que passa a ser passivo, ou seja, que era visto apenas como um reprodutor do conteúdo, devendo absorver as informações transmitidas, né? Ou seja, o professor está ali como autoridade, está ali para transmitir conteúdo, e o aluno só absorve aquelas informações que são transmitidas. Mas a gente já vê na atualidade que essa já não é mais a educação que tem sido utilizada, né? A gente tenta colocar o aluno como protagonista do ensino-aprendizagem, mas também estamos passando por uma fase ou por uma era dessa nova geração, e que, por mais que se dê espaço para eles serem protagonistas, na maioria das vezes, eles não estão fazendo questão muito desse lugar, né? Então, o modelo tradicional de ensino era o professor é responsável por administrar e transmitir o conteúdo de forma eficiente, enquanto o aluno deve apenas escutar, aprender e memorizar. Então, era baseado muito na memorização. E aí tinha o foco nos resultados da aprendizagem. A eficácia do ensino era medida pelos resultados obtidos pelos alunos, sem considerar a qualidade da experiência de aprendizagem. A gente hoje ainda vê que o quantitativo ainda é muito presente, mas há também uma tentativa de equilibrar com a análise qualitativa da aprendizagem também. Práticas pedagógicas ineficazes, né? Muitas vezes o modelo de ensino adotado era pouco eficaz do ponto de vista pedagógico. E aí, a gente vem com a formação continuada. A gente vem com a formação continuada dos professores, que, na verdade, ela acontece diariamente, né? Através das capacitações e das formações que os professores tentam o tempo inteiro se atualizar. Então, capacitar docentes para lidar com as particularidades de alunos neurodivergentes já é uma realidade, embora ainda estamos caminhando a passos muito pequenos, porque existe uma resistência também por parte dos professores, porque ainda não tem um preparo para lidar com essa nova realidade, que é uma realidade que ela veio com força nas escolas, principalmente nas escolas públicas, e é essencial para promover a educação inclusiva e de qualidade, como o vídeo lá trouxe, mas é realmente acontecer a inclusão, né? E não apenas integrar aquele aluno à escola, mas promover a inclusão de fato. Então, aí vem a compreensão da neurodiversidade. Professores que conhecem os princípios da neurodiversidade estão mais preparados para criar estratégias pedagógicas adaptadas às necessidades de cada aluno. Então, se o professor ele não tem conhecimento da neurodiversidade, se ele não se aproxima dessa realidade, ele vai ficar mais difícil ele compreender e ele levar isso para a sua prática. A valorização das potencialidades dos alunos. Acho que até na fala de Marcos tem isso, que ele disse que ele gostava muito de história, mas a história, que essa parte não era muito explorada na escola, né? Então, estratégias pedagógicas inclusivas devem respeitar os limites, destacar as habilidades individuais dos estudantes neurodivergentes. Olha Marcos na sala de aula produzindo os bonecos de papéis, como ele mostrou e como ele falou, que é uma potencialidade que ele tem e que não foi maximizada na escola, não foi observada pelos professores como um ponto de habilidade que pode... Vou finalizar por aqui. Eu não posso deixar finalizar ou concluir esse trabalho, essa atividade, sem fazer os devidos agradecimentos ao João, que está aí nos bastidores nos ajudando, monitorando e editando todas as partes necessárias desse vídeo. João, muito obrigada, viu? Now the world don't